Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do meu curso e hoje falando sobre o tema do pagamento indireto, um tema ligado ao macro tema direito das obrigações. Pagamento indireto, um tema bem comum, bem frequente na primeira fase do exame de ordem. Mas é difícil esse tema, professor? Não, é um tema tranquilo, um tema relativamente fácil, mas como ele foi estudado lá no segundo ano da faculdade, mais especificamente no terceiro semestre, pelo menos a grande maioria dos alunos e das alunas, a gente tende a esquecer. Fica na cabeça as hipóteses mais comuns do pagamento indireto e a gente acaba esquecendo situações que são menos corriqueiras. Então, o objetivo dessa aula de hoje é justamente revisar, relembrar todas essas formas de pagamento indireto e até mesmo o que ele significa. E nós vamos começar exatamente por aí, entendendo o que é o pagamento indireto, também chamado de pagamento alternativo. Ou seja, qual é o contexto? Quando vai surgir esta hipótese? Então vamos dar uma olhada aqui já no nosso material e vamos montar essa nossa análise. O pagamento é o momento mais importante de qualquer relação obrigacional. Toda e qualquer relação obrigacional nasce para ser extinta. Então, o momento do pagamento é exatamente aquele que ocorre a extinção do cumprimento da obrigação e, portanto, a satisfação dos interesses do credor. Existe o pagamento natural. Esse pagamento natural ocorre quando nós temos o fiel cumprimento da prestação. O fiel cumprimento da prestação. Ou seja, a prestação ela é cumprida nos seus exatos termos, da forma como foi estabelecida em lei. Ao lado desse pagamento natural, existe o pagamento indireto, ou o pagamento alternativo. O pagamento é chamado indireto ou alternativo porque não foi possível realizar o pagamento, não foi possível extinguir a prestação nos seus exatos termos, exatamente como foi estabelecido entre as partes. Então, o pagamento indireto ou alternativo, ele acaba sendo uma opção quando não for possível extinguir a obrigação de maneira natural. Ou seja, eu tenho que extinguir a obrigação, mas de alguma maneira deu algum problema, deu algum enrosco, não dá para cumprir exatamente como foi fixado. E aí nós vamos nos valer das formas alternativas de pagamento. Ou seja, o pagamento indireto, o pagamento alternativo, ele pressupõe algum tipo de incidente após a formação da relação obrigacional para sua aplicação. E o ponto importante dessa nossa discussão, pessoal, é a seguinte: cada uma das hipóteses de pagamento indireto que são fixadas no código tem um campo, tem um objeto de aplicação. Ou seja, eu não posso usar o pagamento indireto ou essas alternativas da maneira que eu desejar. Ah, achei legal, quer saber, professor, eu vou usar essa modalidade. Isso não é possível. Ou seja, cada modalidade precisa, de fato, de um espaço específico para ser cumprida. Legal? Muito bem. Nós vamos seguindo, então, a ordem do código para que vocês compreendam exatamente esta aplicação. Então, vejam vocês aqui, pessoal. Seguindo a ordem do código, o tema do pagamento indireto, ele começa no Código Civil a partir do artigo 334, porque a primeira modalidade de pagamento indireto que nós temos é justamente o pagamento em consignação. Pagamento em consignação. O pagamento em consignação, que é tratado do artigo 334 até o artigo 345.
Então, 334 ao 345. O pagamento em consignação ocorre mediante depósito da coisa devida. Depósito da coisa devida. Sendo que esse depósito, ele tanto pode ser judicial, como também ele pode ser extrajudicial. Tanto depósito judicial como depósito extrajudicial. Quando o depósito for extrajudicial, lembre-se que esse pagamento, apenas o depósito para as dívidas em dinheiro, tá? Porque ele é feito num estabelecimento bancário. Quando você envolve uma dívida de entrega de coisa, necessariamente o depósito precisa ser judicial. Fica aqui observado um detalhe. Como o pagamento em consignação envolve o depósito da coisa, né, não existe a possibilidade de aplicação da consignação nas obrigações de fazer. Ou seja, a consignação se restringe a uma hipótese das obrigações de dar. Pois bem, qual é a hipótese da consignação? A hipótese da consignação, ela se dá exatamente quando existe um comportamento ou um fato imputável ao credor impeditivo ao pagamento regular. E as situações são descritas essencialmente no 335 do Código Civil. Os exemplos mais importantes: quando o credor, sem justa causa, se recusa a receber o pagamento. Então, é um comportamento imputável ao credor, impeditível. Uma outra situação, quando não se tem notícias do credor, né? Eventualmente ele tem até morrido, eu não sei onde ele está, onde ele se encontra. Então, nesse caso, também é um fato impeditivo, e a partir desse fato impeditivo, nós podemos, portanto, realizar a consignação. Então, a consignação acaba sendo um pagamento forçado. Eu vou forçar o pagamento porque o credor cria naturalmente esse obstáculo, dificulta, portanto, que eu realize o pagamento de maneira natural. O fato é sempre e exclusivamente imputável ao credor, tá? O credor, ele dificulta, ele entra em mora, portanto, inviabilizando o pagamento regular. Esta é a primeira hipótese que nós temos de pagamento indireto. Lembrando que a forma extrajudicial somente para as dívidas em dinheiro, que você faz o depósito em estabelecimento bancário. Portanto, a consignação pressupõe, como regra, que você ingresse com uma ação essa regulado entre os procedimentos especiais, ok? Dando sequência, vamos agora à nova modalidade, a sequência da modalidade que nós temos no Código Civil, uma outra forma muito importante, muito utilizada, que é o pagamento por subrrogação. A subrrogação é a segunda hipótese que nós temos de pagamento indireto. Ela aparece do artigo 346 até o artigo 351. 346 até o 351 do Código Civil. A ideia da subrrogação é um pagamento por substituição. Pagamento por substituição.
Nessa substituição, o pagamento é realizado por um terceiro. Sendo esse pagamento realizado por um terceiro, o caso mais comum que nós temos é exatamente o pagamento realizado pelo fiador. Então, a subrogação, ela opera exatamente de pleno direito, quando o credor paga a dívida do devedor comum, do adquirente do imóvel hipotecado, do terceiro interessado. São os exemplos mais clássicos. Lembrando que existe na lei tanto a possibilidade da subrogação legal, que é uma subrogação automática de pleno direito, é o caso do fiador, do adquirente do imóvel hipotecado, como também a chamada subrogação convencional prevista no artigo 347. É chamada de convencional porque as partes convencionam que uma terceira pessoa realizará o pagamento e a partir deste momento passa à condição de credor. Por que então na subrogação nós temos essa ideia de substituição? Porque este terceiro, quando ele paga a dívida, ele passa a ocupar a posição de credor, é o que nós chamamos de credor subrogado. Então, eu tenho lá, você eventualmente me deve. Então, você é o meu devedor, eu sou o credor. Vem uma terceira pessoa e fala, Bruno, eu vou pagar a dívida desse seu aluno, dessa sua aluna. Quando eu pago, a relação comigo se extingue, eu saio da relação e esse credor subrogado, que é o terceiro, ele ocupa ou passa a ocupar essa posição, ostentando, portanto, o crédito. Há um processo de transferência. A subrogação, ela é um mecanismo simultâneo de cessão de crédito com pagamento. Isso é uma coisa importante para lembrar. Portanto, a segunda modalidade de pagamento indireto que nós temos prevista dentro do Código Civil. Terceira modalidade, vamos voltar aqui ao nosso material. Depois da subrogação, na sequência nós temos a imputação do pagamento. Imputação do pagamento. Imputação do pagamento. A imputação do pagamento é tratada do artigo 352 até o artigo 355. Artigo 352, 355 do Código Civil. Esta é uma hipótese mais exótica. Raramente a gente enxerga ela na prática. Para que a imputação ocorra, é necessário alguns requisitos. E quais são esses requisitos? Uma pluralidade de dívidas. E uma identidade dos sujeitos envolvidos. Identidade dos sujeitos envolvidos. Ou seja, são os mesmos sujeitos envolvidos nessa história toda. Leia-se o mesmo credor e o mesmo devedor. Existem várias dívidas entre os mesmos credores e os mesmos devedores. É a mesma pessoa que deve, é a mesma pessoa que tem o crédito. Então, nesta hipótese, a imputação autoriza o quê? A pessoa que ela é obrigada por 2 ou mais débitos, sendo da mesma natureza, a um só credor, tem o direito de indicar qual das dívidas deseja pagar. Então, a imputação garante uma faculdade de indicar
qual das dívidas o devedor pagará. Então ele escolhe, é uma opção de escolha. Eu tenho a mesma dívida, são várias dívidas com o mesmo banco. Então eu falo, eu quero pagar essa primeiro, quero pagar essa depois. Então esta é a margem que a imputação ela cria para todos nós. Essa possibilidade, portanto, de imputação do pagamento em quando há múltiplas relações obrigacionais. O importante a observar aqui, pessoal, é o seguinte: eu necessariamente preciso do mesmo credor e do mesmo devedor. Eu tenho simplesmente dívidas diferentes, negócios, contratos diferentes. E numa situação como essa, eu, na minha condição de devedor, falo, quero pagar essa dívida em primeiro lugar. Fala, mas então, paga essa e as demais simplesmente esquece, professor? Não é exatamente isso. Ele tem a faculdade de escolha nessas múltiplas dívidas existentes, mas ele é obrigado a satisfazer todas as dívidas. E, consequentemente, se ele deixar de pagar, ele vai ter as consequências naturais do inadimplemento, ou da mora, ou eventuais desdobramentos obrigacionais. Tá claro? Mas a imputação, ela é uma forma de pagamento indireto, porque ela garante ao devedor uma estratégia de pagamento. Garante ao devedor a possibilidade dele estabelecer como ele vai pagar e em que ordem ele realizará o ato de pagamento, sem se preocupar, eventualmente, com o desejo do credor. O próprio Código Civil, ele acaba estabelecendo uma ordem que deve ser observada, as mais antigas, as mais onerosas, justamente porque isso favorece o interesse do próprio devedor. Beleza? Muito bem. Na sequência, vamos agora à quarta hipótese de pagamento. Essa uma das mais comuns na prova da OAB, especialmente na primeira fase. Nós estamos falando, em quarto lugar, da dação em pagamento. Dação em pagamento. A dação em pagamento ela é tratada do artigo 356 ao 359. 356 ao 359 do Código Civil. Muito bem. A dação em pagamento ocorre quando o credor aceita um objeto distinto do originariamente pactuado. Ou, como alguns falam, ao invés do objeto, aceita uma prestação distinta da originariamente pactuada. Há, portanto, dentro da ideia da dação em pagamento, uma substituição do objeto da relação obrigacional. Eu precisava entregar um vadimécum e optei agora por trocar o vadimécum que eu faria a entrega por um outro livro de direito civil. Nesse caso, para que ocorra essa substituição, para que ocorra efetivamente essa troca, o que é necessário? A anuência do credor. Então, o ponto fundamental quando nós estamos falando da dação em pagamento é porque o credor aceita, o credor concorda, o credor vai anuir com toda essa situação, trazendo, portanto, todos esses efeitos práticos, ok? Se não tiver esse aceite do credor, o devedor ele não pode impor esse efeito prático e, consequentemente, nós vamos ter aí uma outra
uma outra forma de atuação que merece todo o nosso cuidado, que merece a nossa atuação. Muito bem. Quinta hipótese, já dando sequência, olhando o Código Civil, falamos agora da novação de dívida. Novação de dívida. Tema tratado do artigo 360 até o 367. Artigo 360 até o artigo 367 do Código Civil. 360 até o 367. Muito bem. O que é novação de dívida? Ela se configura com o surgimento de uma nova relação obrigacional para a extinção de uma obrigação anterior. Então, é chamado de novação porque é uma nova obrigação, um novo contrato que surge exatamente para extinguir um outro contrato que já existia. Um outro contrato que nós já tínhamos, portanto, que cumprir. Um exemplo clássico que a gente acaba discutindo é do refinanciamento, né? A pessoa já tinha um financiamento, faz um financiamento para financiar o financiamento que ela tinha. Então, ela nova a obrigação anterior. Cuidado, pessoal. Necessariamente o refinanciamento é inovação? Não, porque a novação ela exige obrigatoriamente o chamado animus novandi. E o que se traduz esse animus novandi? O animus novandi representa o verdadeiro interesse de inovar a dívida, ou seja, ele precisa ser inequívoco que a segunda obrigação nasce para extinguir a obrigação anterior. Se isso não existir, pessoal, não tem a configuração da novação. É uma pegadinha que aparece no artigo 361. Então tem que tomar um pouco de cuidado com esse dispositivo 361 do Código Civil. Ok? Muito bem. Na sequência, qual é a próxima situação que nós temos? Número 6. Nós temos finalmente a chamada compensação. 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 Na compensação, temos que tomar cuidado, o tema é tratado do 368 até o 380. Artigo 368 até o artigo 380 do Código Civil. Muito bem. Na compensação, o que acontece? São duas pessoas que são credores e devedores recíprocos em obrigações
distintas. E como eles são credores e devedores recíprocos, se essas obrigações tiverem exatamente a mesma natureza, vamos imaginar, eu devo R$1.000 para você e você me deve também R$1.000, nós temos duas obrigações distintas e essas obrigações elas podem ser compensadas entre si. Ou seja, o meu crédito se compensa com o débito e vice-versa. Lembrando uma questão interessante, que a compensação ela pode tanto ser total, como também nós temos a possibilidade de uma compensação de natureza parcial. Então, total ou parcial. Não há nenhuma objeção, não há nenhum problema que isso se realize exatamente dessa forma, tanto total como também parcial. Legal, pessoal. E aí chegamos à sétima hipótese que merece aqui a nossa atenção, que merece todo o nosso cuidado. Nós estamos falando da confusão de dívida. Então, sétima hipótese, a confusão. A confusão ela é tratada do 381 até o 384. Artigo 381 até o artigo 384 do Código Civil. A confusão decorre de uma mistura da polaridade obrigacional. Mistura da polaridade obrigacional. Dito de uma outra forma, a obrigação ela acaba se extinguindo quando a mesma pessoa ela passa a condição de credor e devedor. Ou seja, se você não pode ser credor e devedor de você mesmo. Numa situação como essa, a obrigação naturalmente vai se extinguir, a obrigação naturalmente vai se encerrar. Vamos imaginar uma situação concreta? Você é o inquilino de uma determinada pessoa, então você deve o aluguel. Eis que você exerce o seu direito de preferência e compra esse imóvel que antes estava alugado. O que acontece com essa obrigação? O que acontece com esse contrato? O contrato de locação deixa de existir porque você, ao adquirir o imóvel, passará a ocupar a posição de proprietário e, portanto, a posição de locador. É a mesma pessoa, há uma confusão, ou seja, eu nasci como devedor, agora eu sou credor e devedor de mim mesmo. Isso simplesmente não é possível e, por isso, a obrigação acaba se extinguindo naturalmente. Ok? Muito bem. Por fim, a última modalidade que nós devemos tratar aqui, que merece a nossa atenção, a oitava modalidade, portanto, nós estamos agora falando exatamente da remissão de dívida. Remissão de dívida. Remissão de dívida que é tratada do artigo 385 até o artigo 388. Artigo 385 até o artigo 388. Muito bem, a remissão de dívida, ela se traduz pelo perdão obrigacional. Perdão obrigacional. Ou seja, quando o credor deixa de ter interesse no cumprimento da obrigação nos seus exatos termos. O que é importante que vocês notem é que a remissão, que é exatamente essa hipótese de pagamento indireto, o credor simplesmente fala, olha, você já não precisa mais me pagar, a obrigação está totalmente extinta. Mas o desejo não é somente do credor.
é necessário que o devedor também aceite, porque existe, de um lado, o interesse em receber a dívida, mas também há um interesse em pagar a dívida. Ou seja, a remissão de dívida, ela não é um ato unilateral, muito pelo contrário. Trata-se de um ato bilateral que depende obrigatoriamente da aceitação do devedor. Então fica atento com esse detalhe. Não basta tão somente o interesse do credor. O devedor precisa aceitar e autorizar que a remissão ela aconteça. Com isso, então, pessoal, nós encerramos o tema do pagamento indireto e, portanto, este nosso encontro. Dica importante: como é ou qual é a melhor forma para estudar esse tema do pagamento indireto? Vou pegar um manual, professor? Não. A minha sugestão é que, como complemento, você leia os artigos relacionados à matéria. A leitura do texto legal é, sem dúvida nenhuma, a melhor estratégia para obter sucesso na primeira fase. Pode parecer uma forma meio maçante ou até mesmo cansativa de leitura, mas é fundamental que você faça essa leitura, é fundamental que você tenha esse cuidado na hora de se preparar para o exame de ordem, ok? Muito bem, agradeço muito sua atenção, até o nosso próximo encontro. Tchau!